Fátima é um lugar de peregrinação e de fé por onde passa 93% da população portuguesa. Neste 13 de maio, milhares de peregrinos voltam a Fátima na procura de experiências de fé e de encontro com a esperança em tempos que, para muitos, são de grandes dificuldades. O santuário prepara estes momentos e sugere também uma experiência de espiritualidade que vai além das grandes peregrinações. 70x7 mostra-lhe hoje um santuário apostado em levar a mensagem de Fátima a todo o mundo e em proporcionar a todos os que ali chegam uma experiência de fé. Neste instante, Fátima acolhe uma multidão. São milhares que ali concretizam a fé e experimentam a esperança dos que acreditam. Daqueles que vivem a certeza de não estarem sós neste mar de adversidades. Hoje é dia 13 de maio, peregrinação aniversária da primeira aparição da Senhora de Fátima aos 3 pequenos pastores. Uma experiência de transcendente, num mundo onde os ideais e as certezas são cada vez mais raros. Esta é a experiência de fé a que Fátima convida. O santuário quer ser espaço de acolhimento e de recolhimento, e é nesse sentido que prepara as grandes peregrinações. Estas são as grandes ocasiões na vida do próprio santuário e por isso, por um lado, há toda uma preparação que já é habitual, no sentido de preparar as estruturas, de preparar tudo aquilo que é necessário para o acolhimento correto dos peregrinos, pensar nas diversas possibilidades e nas diversas dimensões que precisam de ser previstas, desde a dimensão da celebração litúrgica, à dimensão da segurança, à dimensão do apoio, do acolhimento aos peregrinos. Portanto, há todo um trabalho que se vai fazendo nos meses anteriores a esta grande peregrinação de maio, e depois há aquela que é a preparação específica para esta peregrinação, como é concretamente o prever tudo o que tem que ver com aquele que vem presidir à celebração, o fazer a divulgação do próprio tema do ano e o subtema do mês, e o preparar concretamente a celebração orientada precisamente para esse tema do ano e subtema do mês. O santuário está física e espiritualmente orientado para o acolhimento de grupos numerosos de peregrinos. Mas todos os dias, em cada fim de semana, são muitos os que continuam a passar por Fátima. Para cada um deles, o santuário tem uma proposta espiritual. No fundo, eu penso que o santuário, por si, com o ambiente que proporciona, com os diversos espaços que são aqueles que são centrais na própria estrutura do santuário, já cria esse ambiente. Aquilo que temos de fazer enquanto Santuário de Fátima, enquanto estrutura que prepara e que prevê estas peregrinações, é precisamente potenciar essa oportunidade para fazer de cada peregrinação um encontro intenso de encontro com Deus, uma ocasião de conversão para os próprios peregrinos que vêm. Nesse sentido, é claro que o santuário vai refletindo sempre e avaliando sempre aquilo que é o seu programa das grandes peregrinações, aquilo que é a nossa oferta aos peregrinos, para percebermos se aquilo que estamos a preparar vai de facto de encontro a esta heterogeneidade de pessoas que nos procuram e, por outro lado, se proporciona efetivamente esse momento de encontro intenso com Deus. A intensidade do encontro experimenta-se no encontro comunitário dos peregrinos que aqui chegam. Mas Fátima abre outras vias de caminhada espiritual e que vão além dos momentos celebrativos. Mas nós temos clara consciência de que não basta esse momento de grande celebração e que esses momentos celebrativos serão particularmente significativos para as pessoas se forem complementados com outros elementos. Referia a questão dos valinhos e toda essa zona que tem a sua beleza própria, que é muito procurada pelos peregrinos e que ajuda, sem dúvida, a interiorizar e aprofundar a mensagem de Fátima e a preparar estas grandes celebrações, estes grandes momentos de encontro, ou a prolongar aquilo que foi aqui vivido no espaço do próprio santuário. Por outro lado, há um conjunto de outras ofertas que extravasam aquilo que é a própria celebração. Estou-me a lembrar da oferta de exposições, nomeadamente a exposição temática de cada ano, que é também um complemento que o santuário procura oferecer. Estou-me a lembrar de todo o serviço de reconciliação que aqui no Santuário de Fátima
é particularmente significativo e importante. O serviço do Sacramento da Penitência, que é muito procurado ao longo de todo o ano, mas de forma especial nestas grandes celebrações. Isto é, todos esses elementos são complementares no sentido que ajudam a viver e com intensidade particular estes momentos de grande celebração. Além da Cova da Iria, os valinhos desafiam à interioridade, ao contacto com o ambiente em que aconteceram as aparições do anjo e da Virgem. Estes caminhos são uma oportunidade para nos esquivarmos por momentos à vertigem dos dias e ao buliço das obrigações diárias. Aqui experimenta-se a natureza e por momentos partilhamos com os pastorinhos a sua experiência peregrinante pelos campos da Serra da Aire. Mas o encontro com Deus que o Santuário de Fátima proporciona já ultrapassou em muito os limites geográficos deste lugar. São muitos os que visitam Fátima, mas ainda mais aqueles que o gostariam de fazer. Enquanto tal não acontece, acompanham Fátima à distância. E neste processo, os jornalistas e as transmissões televisivas têm contribuído para transportar o clima espiritual do santuário aos recantos mais distantes do planeta. É a pensar na comunicação social e consciente da sua importância na difusão da mensagem de Fátima que o santuário tem dinamizado o seu gabinete de apoio à imprensa. Leopoldina Simões é responsável e o elo de ligação entre os profissionais da comunicação e a realidade que Fátima representa na Igreja. O serviço agora chama-se Centro de Comunicação Social. Tem um nome abrangente e pretende abarcar, sobretudo, 3 áreas. A área das publicações informativas, de difusão da história, da mensagem e da atualidade de Fátima. É aqui que chegam as solicitações de acreditação, marcação de entrevistas, transmissões televisivas. Mas um dos maiores desafios do Centro de Comunicação Social foi o de agilizar a informação a dar num contexto onde tradicionalmente cada palavra se mede e os comunicados nem sempre acompanham o interesse e a velocidade dos meios de informação. Porque uma notícia que é pertinente agora e que tem que ter resposta agora, se não tiver resposta, nem que seja, não podemos responder porque explicar a causa da não resposta, digamos, isto cria problemas e passa uma imagem negativa da Igreja que o que procura é fazer bem, anunciar o reino de Deus. No meu caso muito em específico, quer anunciar a mensagem de Fátima e a importância desta mensagem para o mundo. Então há que dizer já o que se tem que dizer, retificar de imediato o que não é verdade e que está a passar. Então, sim, essa dificuldade é muito grande. Claro que com o tempo e com a experiência, a pessoa vai, e as próprias estruturas da Igreja vão aprendendo e vamos todos evoluindo e vamos aprendendo uns com os outros. Um trabalho do Centro de Comunicação Social do Santuário que ganha expressão na sua página de internet. Aí se divulga o que acontece no santuário e os ritmos litúrgicos que enquadram a experiência de fé dos peregrinos. É nessa página que acedemos a um verdadeiro fenómeno de popularidade que continua a despertar interesse em locais remotos. No teto da Capelinha das Aparições está instalada uma webcam que permite espreitar o que se passa em Fátima. O facto de muitos acederem a este meio até já alterou os hábitos do santuário. A imagem da Senhora de Fátima, que era recolhida em cada noite, permanece agora no seu pedestal para que seja vista por quem acede a esta câmara a partir de regiões do globo com outros fusos horários. Porque é isto que nós queremos, que as pessoas lá vão espreitar, que os jornalistas lá vão, às vezes, acompanhar uma homilia, quando também não podem vir. É interessante, que também é usado como canal de comunicação para os jornalistas trabalharem e que muitos rezam. Rezam, sobretudo em termos estatísticos, temos isto
quantificado, são na ordem dos 260 mil acessos por mês e o horário com o maior acesso é o terço, das 6h30. Mais recente foi a adesão do Santuário de Fátima às redes sociais. Este santuário mariano está agora também presente no Facebook. Começámos há um mês, em março. Quase assim, tem de ser, e parece que estamos assim a falar de uma grande novidade, já não há ninguém que não esteja no Facebook. Mas pronto, o santuário quis pensar e quando tomou a decisão de forma muito consciente e as pessoas receberam com uma alegria imensa e querem saber mais pormenores e quase que já é outro posto de informações, só que neste caso é virtual, é uma coisa, uma realidade que nem pensávamos que era tanto assim. Uma peregrinação é algo habitual e previsível na vida do Santuário de Fátima. Tudo aqui está de antemão preparado para receber muitos peregrinos, mas há sempre uma preparação próxima que o momento exige. Evidentemente que para estes dias em que sabemos que vem muito mais gente, por exemplo, para acolhimento de peregrinos a pé, temos que montar estruturas, alojamento, temos a colaboração dos militares que montam tendas militares, algumas casas aqui em volta disponibilizam espaços onde podemos albergar peregrinos a pé. Aí temos uma equipa de voluntários que toma conta dessa situação. Em termos de estrutura santuário, também procuramos que toda a logística esteja preparada, bem definidos a questão dos espaços de estacionamento, por exemplo, para os diversos colaboradores, para a comunicação social, formas também de procurarmos preparar melhor o acolhimento para que a comunicação social desenvolva o seu trabalho. Para a grande massa dos peregrinos é procurarmos dotar as infraestruturas dos parques, que já estão normalmente em funcionamento, mas estarem de facto devidamente preparados para essas alturas. No recinto não temos muito a fazer, senão delimitar alguns espaços para que depois as celebrações corram dentro da normalidade. No contexto das peregrinações ganha relevo o trabalho desenvolvido por um corpo de voluntariado que, ao seu trabalho, adiciona também a propagação da mensagem de Fátima. São os servitas, homens e mulheres que ali se encontram para uma missão de serviço e de amor ao peregrino. Um auxílio nos cuidados básicos de saúde, um atendimento a quem se quer regenerar fisicamente das consequências dos muitos quilómetros caminhados, um acolhimento aos que, junto da Senhora de Fátima, querem rezar e manifestar a sua fé, por vezes de forma mais radical no cumprimento de uma promessa. O nome é bastante significativo daquela que é a atitude e que deve ser a atitude deste grupo de voluntários. De facto, a Associação de Servitas é uma associação que tem acompanhado a história do próprio Santuário de Fátima, na colaboração, no apoio, no trabalho voluntário, e como o nome diz, são aqueles que estão ao serviço. Estão, por um lado, ao serviço de Nossa Senhora, no sentido de que estão ao serviço da difusão da mensagem, e estão ao serviço dos peregrinos que vêm aqui em peregrinação. E por isso, fundamentalmente, o trabalho que vão desenvolvendo, o trabalho voluntário, é esse trabalho de entrega, de acolhimento aos peregrinos, de serviço concreto aos peregrinos, procurando corresponder às necessidades que eles apresentam. Normalmente os servitas aqui nas grandes peregrinações veem-se fundamentalmente nestes momentos celebrativos na coordenação dos movimentos no recinto. No entanto, a colaboração dos servitas com o santuário nessas ocasiões é bem mais vasta, desde o atendimento no lava-pés e no posto de socorros, ao posto de informações, ao serviço de confissões e daí por diante. Portanto, é um serviço muito variado, no qual procuram acolher os peregrinos e criar as melhores condições para que o peregrino possa sentir-se bem e acolhido nestes momentos particularmente intensos e importantes. O acolhimento dos grandes grupos requer também uma atenção especial aos que têm menos recursos ou enfrentam dificuldades para a sua estadia. A pensar neles, o santuário tem uma infraestrutura social de apoio.
temos a nossa casa de São Bento de Lavre, temos a nossa casa de São Miguel, onde montamos uma estrutura que permite às pessoas passar uma noite. Não é nada de luxo, é precisamente só dar condições para que as pessoas possam ter uma noite e no outro dia de manhã possam ter uma casa de banho onde ter o seu duche e poder ter os cuidados mínimos. Também esta equipa de voluntários que faz o acolhimento aos peregrinos a pé e que os distribui por estes diversos lugares para poderem pernoitar, oferecemos uma refeição a essas pessoas, que é uma refeição muito simples, é uma sopa e algo mais para dar conforto também e melhores condições às pessoas a estarem cá nas celebrações. Os momentos celebrativos, como aquele que hoje ocorre, são acontecimentos altos na dinâmica espiritual deste lugar de peregrinação. Mas Fátima afirma-se como destino privilegiado para os portugueses. Um estudo agora divulgado refere que 90% dos inquiridos já foi a Fátima e muitos deles deslocam-se ali mais do que uma vez por ano. Venho cá muitas vezes, mas dessa vez foi a pé. E qual é que é o motivo que atrás anualmente algumas vezes a Fátima? Olha, é muita fé e todas as vezes que aqui chego uma sensação de paz de espírito enorme. Quantas vezes passa em Fátima? Não sei, 2, 3. 2, 3 vezes por sim, ano? Sim. E que motivos é que o trazem aqui? Mais ou menos religiosos, diria, não é? De onde é que vem? Eu sou açoriano, mas vivo no Estoril. Anualmente quantas vezes vem a Fátima? Menos 2 por ano ou 3. E porquê? Porquê é que atrás cá? Porque tenho fé em Nossa Senhora. É uma fé que a gente tem. Combinamos vamos até Fátima e é que assim foi. E já não vinha há quanto tempo? Já há mais de um ano, talvez. Gosto de vir uma vez por ano, rezar a Nossa Senhora vem sempre uma vez. De onde é que vem? Barcelos. Costumo vir 2 a 3 vezes por ano. E os motivos que o trazem cá? É religiosamente, só praticamente religioso. De onde é que vem? Também venho de Lisboa. Este estudo refere também que 67,7% dos peregrinos que ali chegam provêm de zonas rurais e semi-urbanas. Revelam, por um lado, que o número de pessoas que vêm com frequência e que já veio com frequência à Fátima é um número muito significativo, e esse é um aspecto que importa sublinhar. Revela também que muitas vezes a distinção que se faz entre o turista que vem apenas passear e o peregrino muitas vezes não tem linhas assim tão definidas quanto isso. Porquê? Porque muitos daqueles que visitam o santuário, de facto, têm um dia, têm um domingo, têm uma ocasião em que podem vir e querem vir a Fátima e vêm em passeio. Mas quando vêm ao santuário, não deixam de se integrar nas próprias celebrações, não deixam de vir rezar à capelinha ou à basílica, não deixam de, no santuário, fazer a via do peregrino. O santuário quer responder a todos. Dom António Marto, bispo de Leiria Fátima, disse um dia que, se Fátima não se pode aliar da pastoral da Igreja em Portugal, a verdade é que a Igreja em Portugal também não pode ignorar a dimensão que Fátima representa. E os números vêm mostrar precisamente isso, isto é, que a relevância que Fátima tem atualmente no panorama da vivência da Igreja em Portugal é muito grande. É muito grande o número daqueles que, com compromisso maior ou menor nas próprias comunidades, vêm a Fátima e têm na peregrinação a Fátima um ponto importante da sua caminhada e vivência de fé. A multidão que hoje se reúne em Fátima fala num contexto socialmente marcado pela crise económica e a exclusão que esta provoca. Disparou o índice do desemprego e com ele a frustração e o desespero de muitos. Esta será certamente uma constante nas preces e nas intenções dos peregrinos. Mas Fátima não quer ser destino de desesperados. Quer antes ser uma luz de esperança e de sentido para o sofrimento que muitos enfrentam. A dimensão da esperança é parte integrante da própria mensagem de Fátima. Basta olharmos para aquilo que foi o ambiente e o contexto em que surgiu a própria mensagem de Fátima, isto é, em que se deram as aparições. Todo o contexto era um contexto sombrio, era um contexto de desespero, era um contexto de um horizonte que não oferecia grandes caminhos de redenção aos olhos das pessoas, e é nesse contexto que as aparições surgem precisamente como um suplemento de esperança no mundo desesperado. E eu penso que ao longo dos anos, ao longo deste quase século que dista das aparições, Fátima permaneceu sempre como esse sinal de esperança. E por isso
tivemos sempre aqui no santuário essa procura por quem vive de novo esses horizontes de escuridão, de falta de perspectivas de futuro, e que encontram aqui precisamente na própria mensagem esse horizonte que os ajuda a encarar com um renovado otimismo e com nova força e entusiasmo esse caminho aparentemente tão difícil e tão escuro que tem diante de si. Desta vez, em Fátima, a presidir a peregrinação aniversária que por estes instantes se inicia, está o presidente do Conselho Pontifício para a Cultura, o cardeal italiano Gianfranco Ravasi. Como afirmou, ele considera Fátima um lugar materno para a cultura contemporânea. Dom António Marto, que lhe dirigiu o convite para estar presente, espera que a presença de Dom Ravasi contribua para a descoberta da beleza da fé a que o mundo pós-moderno é hoje tão sensível e que resplandeceu também em Fátima. Uma mensagem quase com 100 anos, que foi dirigida a uma época marcada por uma cultura ateia e hostil à fé cristã, tendo nessa altura aberto uma brecha nessa mesma cultura e que hoje continua a influenciá-la na vivência, no pensamento e na convivência entre os povos. Momentos de espiritualidade que se podem viver no Santuário de Fátima, apresentados nesta reportagem 70x7. Agora, a opinião por ser domingo, hoje pelo Padre José Maia. Por ser domingo, cá estamos mais uma vez para fazer uma leitura da Palavra de Deus através de uma abordagem social. E a Palavra de Deus presta-se para isso. Jesus diz-nos que o seu mandamento do amor é um mandamento que não deve ficar apenas na boca, nem só no coração. Ele começará no coração, mas depois tem de passar à vontade. É necessário que nós mostremos com obras o amor em que acreditamos. Pelas vossas obras vos hão de reconhecer como meus discípulos. Nós, crentes, temos a obrigação de, com as nossas obras, mostrar o amor que Deus nos tem. Temos de ser instrumentos do seu amor. E é bom que nós tenhamos esta percepção nos tempos difíceis que vivemos, na sociedade portuguesa. Toda a gente, serão poucas as famílias que escapam de não terem em sua casa algum problema social, de desemprego, de doença, de solidão, de abandono. E é necessário que nós saibamos fazer um pouco como se faz nas rifas da raspadinha. Nós raspemos um pouco até darmos com mais calor humano que existe em nós. Estamos a preparar também em Portugal uma data que é sempre emblemática, o 13 de maio. Fátima é um ponto de encontro, é um ponto de religiosidade. Quanta gente pelas nossas estradas a caminho de Fátima, quantos problemas transportados, quantas esperanças na solução de problemas. E sabemos que muita gente, depois de vir de Fátima, mesmo que venha com os mesmos problemas, mas já não vem igual. Vem com uma confiança maior na vida, vem com uma maior esperança. E é preocupação de todos nós que a fé que cada um tem pelo seu batismo seja uma fé traduzida em obras. Ninguém daqueles que me escuta terá deixado já de fazer coisas interessantes, coisas boas. Mas podemos sempre fazer um bocadinho mais. Se cada um de nós fizer uma ação boa a mais, 10 milhões de portugueses com uma ação, são 10 milhões de ações. E é pouco a pouco que nós podemos ir transformando o mundo. Seja esta a mensagem que aqui fica hoje, neste dia em que o amor com obras é o amor que Cristo nos pede. 70x7 fica por aqui. De hoje a 8 dias, assinalamos neste programa o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se vive no próximo domingo. Desejo-lhe uma boa semana e um ótimo domingo, se Deus quiser.